Olá, turminha! Tudo bem por aí? Hoje a gente vai conhecer uma das histórias mais emocionantes e importantes de toda a Palavra de Deus. É uma aventura de verdade, sobre uma prova de confiança, olha, a maior que já existiu. Vamos embarcar nessa juntos? Antes de começar, vamos pensar um pouquinho. Sabe quando o papai ou a mamãe pedem pra gente fazer uma coisa e a gente não entende muito bem o motivo, mas faz porque confia neles? Guardem essa ideia, porque ela vai nos ajudar a entender a nossa história de hoje. E a nossa história começa com um pedido que Deus fez para um grande amigo seu. Era um pedido muito, mas muito especial e também um desafio gigantesco. Olha só que legal, pessoal! Abraão não era só uma pessoa que acreditava em Deus. Não, não. Ele era um amigo de verdade do Papai do Céu. A amizade deles era cheia de carinho, de conversas e, o mais importante, de uma confiança enorme, daquelas que a gente tem nos nossos melhores amigos. E foi por causa dessa amizade que um dia Deus quis testar a confiança de Abraão. E ele fez um pedido que parecia do tamanho de uma montanha. Deus pediu para Abraão oferecer a ele a coisa mais preciosa que ele tinha, seu filho amado, Isaque. E aí, o que será que Abraão fez? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. A gente vai seguir os passos de Abraão numa longa viagem. Uma viagem que mostrou uma obediência, olha, simplesmente incrível. Pensem só nisso. A viagem durou 3 dias inteirinhos. 3 dias caminhando, com aquele pedido tão difícil na cabeça. Mas durante todo o tempo, Abraão segurou bem firme no coração uma certeza. Deus estava no controle e tinha um plano perfeito, mesmo que ele não entendesse nada do que estava acontecendo. E tem um detalhe aqui que é de arrepiar. Olhem só o que Abraão falou para os servos que estavam com ele. Ele não disse, eu vou e volto. Ele disse, nós vamos e nós voltaremos. Uau, isso mostra a fé gigante que ele tinha de que tudo ia acabar bem. Para ele e para Isaque. Durante a caminhada, Isaque, que era um menino muito esperto e curioso, começou a observar tudo. E aí ele fez uma pergunta para o pai. Uma pergunta muito importante. Isaque olhou e viu que eles tinham a lenha para a fogueira, tinham o fogo. Estava tudo quase pronto. Mas ele percebeu que faltava uma coisinha. E ele perguntou, pai, a gente tem o fogo e a lenha, mas cadê o cordeirinho para o sacrifício? Mesmo com o coração apertado, a fé de Abraão era maior. Ele olhou para o seu filho com todo amor e respondeu com uma certeza impressionante. Ele disse, meu filho, Deus vai providenciar o cordeiro. Ele confiava que o Papai do Céu ia cuidar de tudo. E agora, pessoal, a gente chega na parte mais emocionante da história. Quando parecia que não tinha mais jeito, bem no último segundo, Deus mostrou o seu poder e o seu cuidado de um jeito maravilhoso. Ali, de pé, em frente ao altar, Abraão olhou para o céu. Ele estava pronto para obedecer a Deus, mostrando para todo o universo que a sua confiança no Criador era completa, total, sem nenhuma duvidazinha. Mas, de repente, uma voz bem forte veio lá do céu, chamando o nome dele 2 vezes. Abraão, Abraão! Era o anjo do Senhor. E ele disse para Abraão parar, porque tudo aquilo tinha sido um teste. E Abraão passou no teste, mostrando o tamanho do seu amor e da sua confiança em Deus. E bem naquele instante, quando Abraão ouviu a voz, ele olhou para o lado e viu a resposta de Deus bem na sua frente. Adivinem, era exatamente como Abraão tinha falado para o Isaque. Deus tinha providenciado um carneiro que estava preso pelos chifres num arbusto. Aquele carneiro seria a oferta no lugar de Isaque. Isso não é incrível? Mostra que Deus sempre cuida de tudo na hora certinha. E essa palavra que a gente ouviu, prover, é muito importante. Prover quer dizer cuidar, dar exatamente aquilo que a gente precisa, bem na hora certa. É tipo um superpoder de cuidado que só o nosso Deus tem. Ele sempre sabe do que a gente precisa. E por causa dessa obediência e dessa confiança tão gigantes, Deus deu um presente maravilhoso para Abraão. Ele prometeu que a família dele seria tão, mas tão grande que ninguém conseguiria contar. Seria como contar as estrelas do céu ou os grãozinhos de areia da praia. E que através dessa família, o mundo inteiro seria abençoado. Ufa, que história, hein? É maravilhosa. Mas o que será que essa aventura de Abraão pode nos ensinar hoje, na nossa vida? A nossa vida também tem alguns momentos que parecem testes, né? Às vezes são coisas grandes, às vezes pequenas. A pergunta é,
como a gente pode ser um pouquinho como Abraão e confiar em Deus nesses momentos? Sabe, a gente pode confiar em Deus quando dá aquele medinho de escuro para dormir, ou quando um amigo briga com a gente e nos deixa tristes, ou até quando a lição da escola parece impossível de fazer. Em todas essas horas, a gente pode parar, respirar fundo e escolher confiar em Deus, sabendo que Ele está do nosso lado. E o segredo é nunca se esquecer daquela promessa poderosa, a mesma que deu força para Abraão. A gente tem que guardar ela no nosso coração e lembrar sempre, sempre, sempre: Deus proverá. Ele sempre vai cuidar da gente. Puxa, que bom aprender sobre a confiança em Deus com essa história tão fantástica. Se você gostou, que tal contar ela para um amigo ou para alguém da sua família? Espalhe essa boa notícia e continue com a gente para mais aventuras incríveis da Palavra de Deus. Um abraço bem apertado e até a próxima!